Olá pessoal, tudo bem com vocês? Porque vocês não me conhecem, meu nome é Carlo Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve para ativar o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar o likezinho maroto para ajudar o canal a crescer. Bom pessoal, vamos seguir a saga desse livro no passo do Senhor Jesus Cristo, os dons do Espírito Santo de Deus. Onde eu estava vendo que eu parei? Ah sim, mas eu já lembrei. Conheço um homem que durante muitos anos ficou sentado numa poltrona de igreja, ouvindo mais belos sermões. Esperava que um dia algum pastor fosse usado pelo Espírito Santo e lhe profetizasse o que deveria fazer. Enquanto isso, procurava uma profecia particular em reuniões fechadas de oração. Durante muitos anos viveu assim, à margem da vontade de Deus, pois não queria aceitar o que estava revelado nas Sagradas Escrituras. Página 179. Aqui. Vamos lá. Muitos jovens recém-convertidos, no afã de se orientarem pela palavra profética de alguém com esse dom, acabam por desistir de fazer a vontade de Deus, achando que ele não está muito interessado em usá-los. Às vezes o diabo coloca um grande desânimo na pessoa que deseja fazer a obra de Deus, devido à dificuldade de se fazer o que Deus deseja dele, quanto isso é muito claro na própria Bíblia. Aqueles que buscam revelações pessoais por meio do dom de profecias continuarão desapontados, pois o cristão vive pela fé. Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, é o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. A palavra de Deus é uma profecia viva para os que aceitam pela fé, e os que desejam fazer a vontade de Deus devem colocá-la em prática, pois em fé é ação. Está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 26. Vamos ler aqui. Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 27, disse: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não estiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: e em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dai. Assim também a fé, se não estiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: dos bens a fé que eu tenho, as obras, e mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, quereis tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, em que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu a escritura e que diz: e creu
que Abraão em Deus isso foi imputado como justiça e foi chamado de amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé, e de qual modo de Rabi, meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, os despediu por outro caminho. Porque assim que o corpo sem espírito está morto, assim também como a fé sem obras é morta. Olha aqui. Não adianta que a pessoa ficar se consagrando com orações e jejuns e leitura da Bíblia, se praticar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos admoesta quando a prática da sua palavra. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. E disse Mateus capítulo 7 até o 14, capítulo 7, versículo 14 até o 27, disse: é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos do abrolho. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore mais produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós de que praticais a iniquidade. Todo aquele que pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e aí sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi uma grande a sua queda. Eu creio de todo o coração que se ele quisesse que andássemos na base de profecias particulares, por certo sua palavra deixaria de ter valor, consequentemente não a precisaria existir, e isso totalmente é absurdo. Também é absurdo
em que vivamos por meio de profecias de irmãs mais consagradas. Lembro de que uma certa igreja, onde havia uma senhora que sempre se consagrava com jejuns e orações, nas reuniões de oração, seu pastor até lhe entregava a direção. De fato, suas orações eram bem mais calorosas do que as dons demais, e que sempre, depois de muito tempo em oração, após algumas palavras estranhas, vindo as profecias, que ela era muito respeitada entre o povo daquela congregação. Um belo dia, descobrirão que aquela profetisa era amasiada com um incrédulo. Agora que imagine quantas pessoas que lhe deram ouvidos, que foram enganadas pelo espírito imundo, que, por assim que dizer, dirigia aquela congregação. Normalmente que a pessoa quer ver para crer, nos diz a respeito da palavra de Deus, e porém acata de toda e qualquer profecia de cartomante, quiromantes, profetisas, horóscopos, búzios e etc. O mal sabe que o ministério é o ministério preferido de Satanás, e não são poucas pessoas que superlotam hospícios e sanatórios devido a esses adivinhos do diabo. Talvez o leito que pense que somos totalmente contra a profecia ou o seu dom, mas isso não é verdade, pois quem somos nós para julgarmos essa palavra de Deus? O que acontece é o que a profecia em seu dom existem mais que de total acordo com a própria Bíblia, debaixo de uma disciplina celestial, assim com todas as coisas de Deus. Assim, vamos continuar. A página está terminando. Vamos continuar. A profecia é uma predição do futuro, e isto é realizado por uma profeta ungido do Senhor, ou por uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus em ocasião oportuna. A profecia jamais vai contra a Bíblia, pois aquele que fala por meio da Bíblia é também quem fala por meio dos servos mediante do dom de profecia. E tanto uma profeta ungido quanto alguém que tenha recebido esse dom jamais deverão ter uma predição que não esteja em acordo com as escrituras sagradas. Aquele que profetiza deve visar o benefício do corpo, da igreja, ou do que o Senhor Jesus, para edificar, ou exortar, ou consolar. E esses devem ser objetivos da profecia. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, e diz: Mas que profetiza a fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Aquele que profetiza nunca pronunciará uma palavra profética diretamente a uma pessoa, ou seja, individualmente, uma única vez que houve profecia pessoal em todo o Novo Testamento. Em Atos capítulo 21, versículo 11. Vamos ler aqui. Atos capítulo 21, versículo 11 diz: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, e disse: Isto é o Espírito Santo, assim que ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem estava essa cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Por aqui. Isto não foi é um caso que se sirva de generalização. Até que temos procurado de falar sobre a profecia em nenhum sentido, mas registro
o que é bíblico. Se fizermos um sentido general, teríamos de concordar que não há necessidade de ser um profeta ou alguém inspirado por Deus para predizer algum acontecimento futuro, pois através de estudos e observações podemos tirar conclusões do futuro por uma margem de erro muito pequena. E é um caso de previsões meteorológicas, econômicas e etc. O profeta, no sentido bíblico, é muito mais do que um indivíduo que prediz o futuro. Ele é espiritualmente dotado para ensinar e instruir. E quando prediz o futuro, faz isso por uma forte razão. Ele é inspirado por Espírito Santo. Assim que vamos encerrar o videozinho por aqui, para não deixar o vídeo longo, bem curto. Vamos deixar até, para quem não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ative o sininho de notificação para receber vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar o likezinho maroto para ajudar o meu canal a crescer. Eu ficarei por aqui e até a próxima.